Olá, internautas, esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Se você quiser participar, mande seu e-mail para comunicação@anefac.com.br, o comunicação sem a acentuação, e também para o site da ANEFAC, www.anefac.com.br. Hoje nós vamos falar sobre um tema também muito importante, carreira. Nesse mundo de tanta mudança hoje, né? Basta ter talento e ser competente, ou há outras maneiras de alavancar a carreira? É necessário cada vez mais suas estratégias para esse desenvolvimento de carreira. Você se percebe exatamente como é que você está na carreira? Você está na carreira certa? Ou você precisa fazer alguma mudança? Nós vamos falar com Adriana Saba sobre esse tema importante, carreira. Ela é da Oficina da Mudança. Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bom, Roberto. E você? Tudo bem. Carreira hoje é facinho, né? Muito fácil, não é? Eu diria que é um tema de alta complexidade e é uma preocupação de quase 100% dos brasileiros, dentro e fora das organizações. Nos últimos 3 anos em que a crise se aprofundou, a gente tem visto, né, as pessoas muito perdidas em relação ao tema carreira, porque muito do que a gente acreditava vem mudando. Já vinha mudando, mas eu acho que essa percepção ficou mais clara, né? Então, num ambiente de maior competitividade, de maior complexidade, as pessoas, eu percebo que elas estão com muita dificuldade, desde escolher a sua carreira, para os mais jovens, é um momento bem difícil, até as pessoas que já estão atuando no mercado de trabalho, fazerem as suas escolhas. Nós podemos dizer que existe uma fórmula de sucesso para você ir bem na carreira? Eu diria que o autoconhecimento é a fórmula do sucesso, né? A pessoa se conhecer, né, é fundamental. Antigamente, as pessoas queriam ter a segurança de atuar na empresa X ou na empresa Y, que eram empresas sólidas. A gente ainda tem empresas sólidas, mas depois de Operação Lava Jato e de tudo que vem acontecendo no país, essa percepção realmente é questionada. Então, eu diria que a gente não deve buscar a segurança fora, porque a tendência é que o mercado fique cada vez mais dinâmico e mais turbulento. A gente deve buscar a segurança dentro, e aí o autoconhecimento realmente pode ser a chave do sucesso, no sentido da pessoa saber, né, o que eu faço bem, em que tipo de contexto eu faço bem, né, e também ter a percepção de quando ela precisa mudar, né? Adriana, nesse mundo competitivo de hoje que você está comentando, é cada vez mais, ou acontece cada vez mais, pessoas que começam numa carreira e depois mudam. Isso eu vejo a toda hora. Sim. Isso é instabilidade que acontece? O que é? Diria, o fenômeno da transição de carreira não era tão comum, mas passa a ser comum no momento atual, por N questões. Uma delas é que quem está entrando no mercado de trabalho hoje, Roberto, vai trabalhar possivelmente durante 50 anos. Né? Quem está entrando com 20 anos agora vai trabalhar durante 50 anos. Durante 50 anos, o mercado muda muito e a própria pessoa também muda. Muitas vezes ela faz uma escolha de carreira no início da sua trajetória, mas com o tempo vão surgindo outras necessidades internas. Então, a gente tem muitos fenômenos que contribuem para a transição de carreira, né? Um outro aspecto é o seguinte: quando a gente fala em transição de carreira, a gente tende a enxergar aquelas grandes transições, né? A pessoa, sei lá, era engenheiro e foi fazer um curso e se transformou em padeiro. Existem estas mudanças? Existem, mas eu diria, na minha prática de 11 anos de atendimento diário de carreira, que isso não é o mais comum. Muitas vezes as mudanças, a transição é feita dentro da própria área dela. Ou seja, aos olhos dos outros, a transição pode parecer uma transição pequena, mas para a própria pessoa é grande. Então, eu diria que quem dá a dimensão emocional da transição de carreira é a própria pessoa. É interessante, né, Adriana, que há 30 anos atrás ou mais, era comum as pessoas entrarem numa empresa e ficarem até a aposentadoria. Hoje nem mais no Japão acontece isso. E é impressionante, no mundo inteiro, não é só no Brasil, as pessoas mudam, e principalmente o jovem, a cada 2, 3 anos ele quer mudar, ou menos. E com isso a gente encontra muitos profissionais que estão descontentes com a carreira.
mudou, foi para uma outra, não está se adaptando. Como fazer? A pessoa, como você disse no início, ela que tem que ter o autocontrole, ela que tem que se conhecer melhor. Como fazer com uma pessoa que está ganhando bem até, mas está numa carreira que ela não gosta muito? Como ela tem que se ajustar? Isso é extremamente comum hoje. A gente recebe pessoas que estão em boas empresas, numa situação estável, por exemplo, mas que não estão satisfeitas, né? Eu diria que, de novo, voltar para o autoconhecimento e ver o que não está bem, né? Pode ser um deslocamento de uma outra situação que a pessoa vive, né? Pode ser realmente um esgotamento, a pessoa gosta daquela carreira, mas ela já construiu uma trajetória que ela precisa de coisas novas, né? Agora, a gente tem assistido um comportamento de insatisfação constante. Aqueles profissionais que estão sempre insatisfeitos e que têm, muitas vezes, uma imagem idealizada do trabalho, como se o trabalho perfeito fosse atender todas as necessidades internas. Isso não acontece, ou seja, até para fazer um trabalho que você gosta, tem algumas atividades que vêm junto que você não gosta. Então, isto faz parte do mundo adulto e é importante que as pessoas tenham esta percepção. Agora, sem sombra de dúvida, a possibilidade da pessoa ser bem-sucedida naquilo que ela gosta é muito grande. Agora, você mencionou o jovem, né? Muitas vezes, para construir uma experiência, a pessoa precisa de um pouquinho mais de tempo. Numa posição gerencial, a pessoa precisa ter, no mínimo, 2 anos numa posição para que ela possa construir alguma coisa. Porque ela entra no novo cargo, ela precisa conhecer os novos desafios, conhecer o novo contexto, até que, de fato, ela possa produzir alguma coisa, vão lá 6 meses. E olha que as cobranças nas organizações estão cada vez mais rápidas. Então, há necessidade de um certo tempo para construir a experiência. Quantos profissionais que a gente recebe que pularam tanto que não conseguem construir um repertório de experiências que seja sólido, né? E a carreira ela é formada por um tripé, pelo repertório de experiências, pelas competências e pela rede de contatos, né? Se a pessoa souber administrar estas 3 variáveis, ela consegue, em geral, construir uma boa carreira. Eu tenho encontrado na minha vida profissional várias pessoas que não tinham sucesso na carreira. Boa parte delas tinham um problema também de origem familiar. Hoje é comum você ter muitos problemas familiares, esse mundo está conturbado. Mas sem dúvida que problemas internos familiares extrapolam e às vezes prejudicam muito. Isso é verdade? Isto é verdade, ou seja, quanto mais equilibrada a pessoa estiver, mais ela consegue ter uma boa produtividade. Antigamente a gente via o ser humano, né, com aquela separação. Então chega no trabalho, fecha a porta e deixa os problemas fora. Hoje a gente já vê a pessoa como um todo, mas é fundamental que a pessoa busque uma boa qualidade de vida. E aí, na qualidade de vida, estão as relações autênticas, as relações que sejam verdadeiras. Então, isso é fundamental para buscar um equilíbrio emocional. Isso interfere extremamente no trabalho. Por tudo que você está comentando, a gente percebe que no Brasil, no mundo, está havendo uma mudança muito grande da carreira, aquela lá tradicional e hoje bem diferente, que você tem que se adaptando porque o mundo está mudando toda hora. Como é que nós temos que, cada um individualmente, se preparar para isso? Eu diria que a carreira ela precisa ser formada pela pessoa, pelo autoconhecimento e pelo mercado. Então, a pessoa não pode descuidar do mercado, né? Se considerar um aspecto e não o outro, ela não vai ser bem-sucedida. Então, ela precisa estar sempre em contato com os outros profissionais, buscando o que vocês estão fazendo na sua empresa, quais são os grandes desafios, buscar realmente uma rede de contatos que dê sustentação e estar atento ao mercado. Nunca a educação foi tão importante, né? Então, voltando naquela ideia de que a gente deve ter talvez 50 anos de trabalho, não dá para a pessoa conduzir uma carreira com uma formação de 4 ou 5 anos. Então, a educação contínua vai ser uma variável fundamental. Esse é um outro aspecto de relacionamento com o mercado, né? Enfim, então, a gente precisa de protagonistas hoje, né? Para conduzir bem a carreira, a pessoa precisa realmente ser protagonista, estar à frente, estar sempre se questionando o que eu posso fazer diferente, o que eu posso oferecer para a empresa onde eu estou, né? Isto é fundamental. Não existe mais acomodação. A acomodação é um lugar que ficou no século passado.
Adriana, pela sua experiência, dá para a gente perceber as grandes mudanças que estão acontecendo na média da carreira para o futuro? Como vai ser? Como já está sendo e como vai ser? Sim, já dá para perceber. Nos últimos 5 anos, isso ficou muito mais forte, Roberto. Então, enfim, um ponto crucial que eu diria é a questão da educação. Né? Assim como o mundo do trabalho está em crise, o mundo da educação também está em crise. A gente tem uma oferta enorme de cursos nas mais diferentes configurações. A gente tem os cursos à distância, por exemplo, mas saber escolher onde eu vou investir a minha energia num curso é fundamental. E a gente já começa a ver muitas iniciativas autodidatas, em que a própria pessoa vai construindo o seu conhecimento. Isso é fundamental, porque nas carreiras multidisciplinares, por exemplo, a própria pessoa tem que fazer a formação dela. Muitas vezes ainda não existe um curso disponível para a formação para as carreiras multidisciplinares. E, em contrapartida, o mercado já tem uma demanda muito grande para este tipo de atuação. Né? Então, estar de olho na educação é fundamental. Tem uma pergunta do Pedro. Você já comentou, mas se pudesse reafirmar para ele, quais as tendências globais sobre gestão de carreira? É uma pergunta de jovem isso aqui. Pedro, eu diria o seguinte, eu uso uma metáfora para definir o que é a carreira hoje. Né? A carreira é como uma mochila que a gente veste e leva para onde a gente quiser. Então, ali, dentro da mochila, devem estar os equipamentos necessários para uma viagem em qualquer terreno, vamos dizer assim. Então, ali dentro devem ficar as experiências, né, as competências e a rede de contatos. E, de quando em quando, a gente precisa abrir a mochila, né, e fazer uma espécie de uma faxina, vamos dizer assim, vendo o que não é mais necessário e o que está faltando. Né? Então, a gestão da carreira, eu diria que é uma autogestão. Para quem trabalha em empresa, a empresa é um stakeholder extremamente importante. Né? Mas quem protagoniza a carreira é o próprio profissional. É ele que tem que estar preparado para poder falar com o seu gestor, para poder abrir quais são as suas expectativas de uma forma adequada, no momento adequado. Isso é extremamente importante. E também se preparar continuamente. Né? A concepção anterior de carreira era aquela concepção da estrada. Né? A concepção anterior é o que a gente chama de carreira tradicional, é o que a gente vivia no século passado, pré-globalização. A partir da globalização, tudo mudou. Então, a tendência das carreiras é a gente ter outras modalidades que não o emprego. Então, hoje a gente tem o empreendedorismo como uma opção bastante significativa, né? E outras modalidades, carreira paralela, por exemplo, pessoas que atuam no lugar, mas em paralelo têm um segundo trabalho. Então, a gente está vendo a emergência de modelos muito diferentes de carreira e eu acho que isso deve se acelerar nos próximos anos, Roberto. Uma outra jovem perguntando, a Suzamara, como pensar a minha carreira de forma estratégica? Pensando sempre numa perspectiva de curto, médio e longo prazo. Quais são os impactos desta decisão que eu tomo hoje no futuro? Isso é fundamental, porque muitas vezes a pessoa tem uma cegueira, Roberto, porque ela vê só o curto prazo. Não, a gente precisa ver o panorama mais amplo. Né? Um outro aspecto, além disso, é ter uma rede de contatos de pessoas com quem... rede de contatos diferenciada, de pessoas com quem você possa falar sobre a sua carreira, sobre o mercado, sobre as competências. Então, você pode formar uma rede que, uma vez por mês, por exemplo, você toma um café ou almoça com aquelas pessoas para trocar ideias. Essa rede pode dar uma boa sustentação, uma rede de mentores informal, vamos dizer assim. E, como eu falei, investir sempre em educação. Nesse mundo hoje tão competitivo, nós podemos continuar dizendo que o capital humano é importante nas organizações? É fundamental, nunca foi tão fundamental. Realmente não é só discurso, né? O que faz a empresa são as pessoas. Né? Então, quem sabe manejar bem as pessoas, quem tem uma boa característica de liderança, tem espaço no mercado, não há dúvida. Adriana, nós estamos terminando. Quais são as perspectivas, então, para o futuro? Eu diria que, muito embora a gente esteja num momento de crise, eu acho que as perspectivas são positivas porque o brasileiro tem uma flexibilidade e uma criatividade muito grandes. Então, é no momento de crise que a gente consegue identificar brechas para novos negócios e para novas configurações de carreira. Quem faz a tarefa de casa, como eu brinco, estuda, né, aciona bem a sua rede de contatos, está sempre ligado no mercado e investe em autoconhecimento, sempre vai ter trabalho, eu não tenho dúvidas.
Adriana, muito obrigado. A ANEFAC realiza uma série de eventos, seminários. Consulte o nosso site www.anefac.com.br. Até o próximo programa.